Então, tudo bom, pessoal? Aqui é um professor Luiz Fernando, Panda, de redação, aqui do ângulo de Pelotas, né? Fui convidado para falar com vocês aí de Balneário Camboriú, de Itajaí, de Camboriú, sobre redação, porque vai ter uma espécie de concurso, né, de ação cultural, incentivando vocês a produção textual, a escrita de textos, e vai haver uma premiação também vinculada à qualidade dos textos dentro dos critérios que são os critérios do Enem, né? Queria agradecer muito ao convite, dizer que eu estou muito feliz, que é muito bom poder participar, que vou tentar fazer com que... Vou tentar ajudar vocês, né? Para que seja um bom trabalho, tá bom? Então, assim, primeira coisa, eu vi o Christian explicando para vocês que esse acaba sendo um trabalho interdisciplinar. E aí, para falar de interdisciplinaridade, por que a redação vai te pedir esse lance de interdisciplinaridade, né? Então tem-se aqui a discussão sobre a melhor forma de conhecer. Quando se fala em competências e habilidades, os teus critérios de avaliação são 5 competências. Quando se fala em competências, se está falando também de interdisciplinaridade. A discussão que está aqui envolvida na interdisciplinaridade é a seguinte: a relação entre o todo e as partes. Não entendi, vamos lá. A partir da filosofia moderna, a partir do pensamento de Descartes, né, se entendeu, e nós bebemos disso porque nosso pensamento ele é científico, né, se entendeu que para conhecer algo eu devo dividi-lo em tantas quantas partes for possível e devo começar pelas mais simples e devo estudar as partes. Então, por isso que vocês têm as matérias, todas as disciplinas, né, todas separadinhas: química, física, biologia, matemática, português, história, geografia, literatura. Por que é tudo separado? Porque essa é uma visão cartesiana. Nós separamos o conhecimento em muitas partezinhas, estudamos cada uma delas, e aí o somatório da compreensão dessas partezinhas me dá uma noção do todo. Bom, posteriormente foi feita uma crítica ao pensamento de Descartes, dizendo assim: a gente estuda coisas que não vai usar, nunca vou usar isso na minha vida, para que eu estou estudando isso? Porque o aluno perdeu de vista, e muitas vezes os professores também, que o estudo dessas pequenas partes tem por objetivo formar uma visão, uma composição do todo. Então vou te dar um exemplo que talvez te ajude a entender essa relação entre parte e todos. Sabe o que é um mosaico? Já viram aquelas imagens compostas por ladrilhos? São pequenas tijoletinhas quadradas, cada uma de uma cor, que são montadas e formam uma imagem bonita e complexa, né? Diria um professor meu da faculdade, muitos anos atrás, não vem ao caso, né? Uma formiga em cima de uma lajotinha do mosaico, de uma lajotinha branca, ela só vê a lajotinha branca e vai dizer assim: o mundo é branco, tudo é branco. Porque ela não tem distanciamento para enxergar que aquele branco dela, daquele mundinho dela, compõe um todo mais complexo. Beleza? Ora, essa visão de eu não vou usar isso, para que eu estou estudando aquilo, é a visão da formiguinha. O mundo é branco, eu não quero, mas não gosto de matemática, por que eu preciso de matemática? Eu estou falando com vocês aqui, eu estou em casa, nós estamos ainda aqui no Rio Grande do Sul de quarentena, fechados, né? Isolamento social forte, assim, a gente aqui está bem assustado, chegou o friozão, ontem estava 2 graus aqui, né? Então a gente está preocupado com isso. E aí eu estou em casa com meus filhos estão jogando videogame aqui do lado, e eu estou falando para vocês dessa questão de: por que eu vou usar isso, nunca vou estudar? Eu estou falando para ele também, porque ele não gosta de matemática, né? Ele diz assim: para formar uma visão do todo, eu preciso dominar e conhecer as partes. Bom, a redação talvez seja, certamente é a parte da prova do Enem, e não só do Enem, na formação de um cidadão, numa perspectiva mais complexa, né? Na redação eu mostro aquilo, o todo. Então eu vou usar os meus... Por que biologia é redação? Por que história é aula de redação? Por que aula de filosofia, de sociologia, de geografia, de antropologia, de atualidades, aí que vocês têm com Madruga? Por que isso tudo tem a ver com redação? Porque são partes que vão formar um todo, e esse todo eu vou botar na folha. Essa minha visão de mundo, essa minha capacidade de entender os fenômenos, as coisas, olhar para fora do meu mundinho, me afastar, enxergar os outros quadradinhos e assim: a imagem é essa. Então, interdisciplinar tem a ver com essa relação entre todo e partes, partes e todo, ok? Espero ter contribuído. É uma breve, é uma contribuição diminuta, assim, né? É um briefing, é um lampejo que eu estou trazendo para vocês que vocês pensem, ok? Daí essa perspectiva de competências. O que são competências e habilidades?
a minha capacidade de, conhecendo as partes, montar o quebra-cabeça, defender ter uma opinião sobre ele, entender o problema sobre várias perspectivas complexas, né? E poder ver assim, não, esse todo, para solucionar o problema eu tenho que enxergar o todo. Enxerguei todo isso aqui. Beleza, se eu enxergo o todo, eu posso tentar resolver o problema. Senão eu vou sempre atacar, resolver uma partezinha, ok? Daí o manual de redação do INEP, que é quem determina o que vocês têm que fazer no Enem. Ah, mas o Enem não é a coisa mais importante da minha vida. Beleza, não precisa ser. Mas se alguém vai te avaliar a partir de uma perspectiva de competência e habilidade do todo, ser competente é importante. Tu pode não precisar do Enem, mas tu precisa ser competente. A vida vai te cobrar isso. Então, você certamente já conversaram com pessoas interessantes, que sabem de tudo um pouco, que conseguem articular as coisas, e com pessoas mais tapadinhas, né? Essas pessoas mais interessantes, elas desenvolveram suas competências e habilidades. O Enem vai te cobrar isso na redação. Você tem que ter uma visão de mundo, uma visão mais complexa, uma coisa, ok? Beleza? Então eu vou falar para vocês sobre as competências brevemente. Tenho certeza que muitos, ou a maioria de vocês, já sabem. Eu não vou chover no molhado, mas não é exatamente alguma coisa nova que eu vou trazer. Vocês vêm tendo aula de redação, vocês pensam em redação. Ah, eu nunca pensei em redação, eu chego aqui, sento a bunda e escrevo. Cara, tens um problema, né? Porque uma hora tu vai ter que escrever. Vamos lá. Então, assim, as competências da redação do Enem são essas 5 que tem aqui, né? Então, vou ler aqui, então vou tirar minha cara de vocês, tá? Então, demonstrar o domínio da modalidade escrita, eu vou explicar cada uma delas, tá? Relação entre tema e estratégias argumentativas, eu vou mostrar como é que está no manual de redação do INEP. Relação entre a tese, a tua opinião forte, aquilo que tu vai defender, e as estratégias argumentativas, eu vou falar do que é isso. Mecanismos linguísticos para a construção do texto, que é muito legal, essa ideia de construção, né? E a proposta de intervenção. Cada uma dessas 5 competências vale 200 pontos, tá? Bom, o Enem te avalia diferente. Por quê? Porque tu arranca com 200 pontos em cada uma delas. Tu arranca com 1000. Tu sai com a nota máxima. Conforme tu vai fazendo bobagem, vai fazendo cagada, tu vai deixando de atender as exigências, conforme tu vai mostrando que tu não desenvolveu a competência, tu vai perdendo nota, ok? Então é uma relação inversa. Em outros vestibulares, aí mesmo Santa Catarina, vocês têm, sei lá, coesão. A tua nota é de tanto a tanto. E quem leu, o teu corretor, vai escolher que nota ele te dá. No Enem, não. Tua nota é máxima. Se tu não errar, tu fica com a nota máxima. Tu vem perdendo notas se tu for fazendo bobagem. Ok? Então vamos lá para a competência 1. O que diz a competência 1? Demonstrar domínio da modalidade escrita. Ah, tá desse lado, não, tá desse lado aqui. Escrita. E é importante, tá frisadinho em vermelho, escrita. Formal da língua portuguesa. Por que escrita? Porque a gente fala de um jeito e a gente escreve de outro. Essa é a jogada. A minha geração, eu que sou velho, olha minha barba branca aqui, velho, tá? A minha geração tinha 2 gavetas diferentes. Então, a gaveta da fala e a gaveta da escrita. Quando a gente fala de qualquer jeito. A gente não concorda S's e R's, não conjuga verbos, não está preocupado se o verbo concordou com o sujeito, né? A gente fala, esse né não existe por escrito. Então tem uma série de coisas. Quando a gente está falando, a mão vai junto, a gente faz uma careta, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Na hora de escrever, eu não tenho nada disso. Na hora da escrita, o registro é outro. Então a competência que querem que eu mostre aqui é que eu sei diferenciar o jeito que a gente fala, que não está preocupado com as regras, do jeito que a gente escreve, que deve estar preocupado, deve levar em consideração as regras, ok? A geração de vocês, em função do uso contínuo das redes sociais, misturou, embaralhou as coisas. Então, a minha geração tinha assim, eu falo de um jeito, na hora de escrever é outra coisa, eu abro outra gaveta, tem outras regras. A geração de vocês, por causa das redes sociais, vocês falam por escrito, conforme a gente fala, na oralidade. Então, o WhatsApp e outras redes sociais, a gente comenta correndo e bota VC, BG, aquele monte de símbolo misturado com emoji, os pontinhos, e o importante é se comunicar. Comunicou, tá valendo. Bom, só que isso é um problema, porque eu não consigo mais diferenciar 2 registros, escrita de fala, tá? Isso pode me tirar nota. Então, a competência 1 tem a ver somente com isso. Consegue diferenciar a forma que a gente fala da forma que a gente escreve? Sim, beleza. A forma que a gente escreve tem regras, beleza. E aí, pensa que maluco. A gente não pensa em língua portuguesa. A gente pensa nesse dialeto desgraçado que a gente usa para conversar. Então a ideia vai chegar na tua cabeça, não vai chegar em português. Ela vai chegar nesse dialeto maluco. E tu tem que traduzir para o português.
Sei que vocês aí têm um trabalho forte, bom com língua inglesa, né? E até com outros idiomas, mas inglês, beleza. Quem é bom de inglês, quem manja inglês, quem estuda inglês, quem é... Eu não sou, né? E me corrijam se eu estiver falando bobagem, pode nos comentários aqui dizer que bobagem que tu falou, pô. Não tem problema. Quem manja muito de inglês ou de outro idioma, sabe assim, o cara é bom mesmo, o cara é porrada, quando ele não pensa mais em português, ele pensa direto em inglês. O cara que escuta ou lê em inglês, traduz e pensa em português, esse não é bom. Esse é um cara lento. Ele não está com a competência desenvolvida, ok? Competência e habilidade. O que acontece? A gente não pensa em português, a gente pensa nesse dialeto maluco. Então, a ideia vai chegar na tua cabeça nesse dialeto e tu tem que traduzir. Isso demora, isso leva tempo, ok? E tempo é um dos fatores que pode te prejudicar bastante no Enem. Fiz uma redação linda, fofinha, maravilhosa, 960 minha redação, 1000, demorei 3 horas. Eu vou ter que chutar 60 questões nas outras provas, na prova de linguagens e de humanas. Então, na verdade, o grande desafio aqui é fazer uma baita redação, mostrar que eu sou competente e fazer isso em 1 hora, um pouquinho menos. Então, competência 1. Eu vou falar mais da competência 1, tá? Então, tem a ver com norma culta. Por escrito tem norma. Não interessa apenas se comunicar, mas eu queria dizer tal coisa. Não interessa, tá? O que importa é fazer é cumprir a norma culta. Diferenciar a escrita de oralidade. As principais coisas eu listei aqui para vocês, né? Ortografia, como se escrevem as palavras, se é com SC, se é com C cedilha, se é com 2 S, se é com Z. Escrever corretamente as palavras, né? E utilizá-las no sentido correto. Acentuação. Panda, eu sempre erro crase, tem uma dificuldade. Aí quem erra crase ainda, né? Escondidinho, ninguém vai estar vendo, teu celular faz assim com o dedinho assim, eu erro crase. Aí eu te pergunto, quantas aulas de crase tu já teve? Umas 50. E por que tu erra os troços? Não é para errar mais, não dá para errar crase. Então aí assim, depois existe, como é que eu supero esses erros, né? Existem técnicas onde eu ataco cada uma das partes, as minhas deficiências em cada uma das partes, para desenvolver competência e não errar mais, tá? Pontuação, como é que é o negócio do ponto e vírgula, aquele mesmo, como é que usa? Eu vou fazer um período grande, vou encher de vírgula lá no meio, eu não tenho certeza. Vai perder nota, tá? Concordância verbal e nominal, essa seguramente é a principal diferença. Desculpa, eu tô tomando café, eu tô em casa, sentado na sala de casa aqui, tô gravando esse vídeo para vocês. Então, concordância. Quando tu fores e vires e voltares, se souberes e fizeres, né? A gente diz, quando tu for voltar e fizer, e trouxer e comer, e quando a gente for, e quando eu for, e quando qualquer um for, o verbo fica no for, e azar. Então, isso é uma diferença grande do registro oral, da nossa fala, e é como a gente pensa, do registro escrito. Translineação, mudança de uma linha para outra, separação silábica. Panda, isso é 4ª série. O problema é que na folha, manuscrito, não tem a função justificar. Então, às vezes, a palavra não cabe naquele espacinho que sobrou, e aí eu tenho que respeitar os limites da folha. Se eu ultrapassar os limites da folha, eu vou perder nota. Se eu não souber separação silábica, eu vou separar que nem minha cara, e eu vou perder nota. Então, eu tenho que mostrar que eu domino isso aí para ser competente, tá? Vou seguir para tentar não ser muito demorado, muito chato. Competência 2. O que é competência 2? Tá ali, ó. Compreender a proposta de redação. Proposta. É o tema. Qual é o tema? Panda, qualquer mongolão, olha, tá escrito o tema ali. O problema é que as pessoas erram o tema. As pessoas tangenciam o tema. As pessoas leem uma coisa e entendem outra. Então, o desafio da competência 2 é, lê isso aqui 3, 4, 5, 10 vezes, entende exatamente qual é o tema. Existem várias técnicas para ter certeza. Panda, qualquer um acerta. Duvido. Não é fácil, tá? Muita gente erra. Esse é um critério onde as pessoas não saem tirando 200, assim. As pessoas não entendem o tema. Então, compreender o tema, a proposta da redação, de aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Olha o que está aí. Quando o Christian disse para vocês, biologia, redação, filosofia, redação, história, redação, ele não inventou isso, ele estudou. Está aqui, ó. Aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Da biologia, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, da antropologia, do que for. Para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo escrito em prosa, em parágrafos, texto dissertativo argumentativo em outro vídeo, em outra aula, em outro momento. Vou achar muito legal se vocês quiserem. Se vocês quiserem, curte. Esse vídeo eu estou gravando só para vocês. Então, assim, não está monetizado e eu não estou preocupado com o número de curtidas. Mas se vocês, se tiver servindo para alguma coisa para vocês, se fizer sentido para vocês,
Manifestem isso para o Christian, para quem quer que seja aí, para a Elaine, para a coordenação, no sentido de que a gente possa fazer isso mais vezes. Se vocês acharem isso uma bosta, que não serve para nada, manifestem também, ó, cara, não precisa ficar aquele maluco lá nos mandando vídeo que a gente também não tá afim. Beleza, então para encher o saco de vocês, tá bom? Então, competência 2, a relação entre tema, deixa eu botar a mão para cá, tema e, é invertido, é maluco isso para mim, entre tema e o conhecimento, as estratégias argumentativas que eu uso para falar desse tema. Por que está usando esse tema estratégia argumentativa? Porque não está falando intertexto. Não tem intertexto na redação do Enem. 1. 2. Por que está usando essa nomenclatura estratégia argumentativa? Porque quem elabora a prova é o INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Eles fizeram um manual, que ninguém lê, um manual de redação, um manual do candidato. Ali não aparece nenhuma vez a palavra intertexto. Aparece a expressão estratégia argumentativa. Existe diferença entre intertexto e estratégia argumentativa. Em outro momento eu poderia explicar para vocês e achar muito legal. Tá bem? Então, competência 2 sobre a baila. Competência 3. Tem um monte de verbo ali, tá? Tem um monte de verbo. Então, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, beleza. De alguma forma isso tem a ver com se apropriar, eu escolher quais que eu vou usar, tá? O que é? Informações, fatos e opiniões. Informações, fatos e opiniões são áreas do conhecimento. Informações não são opiniões tuas, são informações. Então, informações que a biologia, que a sociologia, que a história. Então, quando eu quero falar da revolta da vacina, eu estou usando informações que eu tenho. Eu mostro a competência. Por que eu trago essas informações? Eu trago essas informações porque eu estudei história. Então eu mostro que essas informações têm a ver com a temática que eu quero defender, que eu quero falar, com o que eu quero. Tá? Então utilizar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tem que ter uma tese. Se não tiver uma tese, eu perco 200, no mínimo, né? Eu perco mais. Depois dos outros critérios eu também perco nota. Mas eu perco 200 pontos se não tiver uma tese. Tese, uma opinião forte. O manual de redação do INEP chama a tese de opinião forte. Não dá para ficar em cima do muro, tem que me manifestar, não pode usar a primeira pessoa do singular, do plural, pode na conclusão. Mais uma coisa que seria muito legal conversar e bater papo com vocês, mas agora não dá, um videozinho só, tá? Defesa de um ponto de vista. Tem que ter uma opinião. E eu só vou ter uma opinião se eu entendi o tema e se eu for competente para defender essa opinião. Não pode chegar, eu acho tal coisa, por quê? Porque sim, isso não é um cara competente. Então, toda essa coisa, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, o quê? Conhecimento, informações, fatos, opiniões, as estratégias argumentativas. Então, a competência 3 relaciona tese com estratégia argumentativa. Competência número 4, vamos embora. Competência 4, demonstrar conhecimentos, mecanismos linguísticos. Mecanismos linguísticos. Aqui eu estou falando da língua portuguesa de novo, de alguma forma, né? Então, os conectores, abertura de parágrafo, como é que eu faço, como é que eu não faço, como é que eu junto as orações, se eu boto ponto, se eu faço um parágrafo inteiro com um período só, encho de vírgula ali no meio, não vai dar certo, tá? Eu não posso simplesmente largar, jogar ideias na folha, né? Que o manual chama de utilização de frases fragmentadas que comprometem a compreensão lógico-gramatical. Isso quer dizer, eu vou tendo ideia e vou vomitando na folha. Boto uma ideia aqui, boto outra ideia ali, boto outra ideia ali, não relaciono essa ideia com a ideia anterior. Acabou, vou perder nota. É aqui que eu vou perder nota por isso. Então, a construção, olha que legal ali, ó, construção da minha argumentação, tá? E eu fiz questão de marcar aqui, ó, para esse lado aqui, ó, aqui. A palavra construção, né? Porque a construção, se eu não ligo as partes, cai. Vou construir uma casa, eu boto uma viga assim, boto uma viga assim, boto uma coisa. Se não tiver bem amarrado, se não tiver ligado uma coisa com a outra, cai. E a minha argumentação também cai, despenca, desmorona, vai pra baila. Eu mostro a minha competência em ligar as partes do texto. Então, tanto faz ligar as palavras através do uso correto de preposições, que vai ter a ver lá com a regência verbal e nominal, ligar orações dentro do período através do uso de conjunções, isso aí tudo vocês estão cansados de saber, desculpa, bater no molhado. Né? Chover no molhado, batendo no que vocês já sabem, eu tenho certeza. Mas é importante falar, uso de conectores e expressões conectivas para ligar os parágrafos um ao outro, né? Então, às vezes eu vejo assim, os alunos pegam uma lista de conectores rebuscados, né? Menos usuais, a miúde, destarte, por quanto, odiernamente. Tchê, cuidado, não use essa bosta. Por quê? Porque o teu texto não está nesse nível de linguagem, né? Então é como se eu fosse, sei lá, isso fica piscando no texto assim, tipo, eu não sou daqui, né? Então o texto inteiro está ali, menos, problema, fumo,
odiernamente, a gente vai quando voltar e quando fizer a gente traz pão. Não adianta nada, entendeu? Então assim, é lógico, tem que ter cuidado com o uso de conectores? Tem que ter cuidado com o uso de conectores. Quais? Bom, aí cada um vai ter uma realidade, por isso é que é competência. E por isso que as redações têm que ser lidas pelo teu corretor junto contigo, para te dizer assim, olha, isso aqui, esses conectores que tu está usando, eles não estão no mesmo nível do teu texto, do teu vocabulário. Vamos tentar subir o nível do vocabulário? Vamos. Como é que a gente faz isso? Não adianta dizer para o aluno ler. Não, existe uma série de exercícios, né, que se faz para cada uma dessas coisas, por isso é que é dividido em partes, tá? Para cada uma dessas coisas, existe uma série de exercícios, que não é só escrever a redação, existe uma série, um monte, vários exercícios que se faz para o aluno desenvolver essas competências, essas habilidades, ok? Competência 4 está aí, tá? Encerrando essa parte aqui, competência número 5, elaborar uma proposta de intervenção para o problema, o tema é o problema, tá? O problema abordado respeitando os direitos humanos. Beleza, olha só, intervenção, o que é intervenção? Se eu não sei o que é intervenção, é impossível eu fazer o que me pediram. Porque, assim, tem uma palavra dizendo que é para fazer, eu não sei o que a palavra quer dizer. Então, primeira coisa que eu já peço para vocês, assim, pense na diferença entre intervir e outras ações. O verbo intervir, ele tem características muito claras, assim, né? Diferente, é fazer alguma coisa para mudar a realidade. Sempre que alguém fizer alguma coisa para mudar a realidade é uma intervenção? Não. Que tipo de ação pode ser entendida como intervenção? Intervenção, pensa se tu já usou essa palavra, se tu já escutou essa palavra. Quando tu viu essa palavra intervenção, daqui a pouco estava ligado à intervenção militar, né? Intervenção está próximo de interdição, vamos interditar o fulano, né? Pensem, é preciso estabelecer uma série de relações, de coisas aí para que essa competência seja demonstrada, né? E para que a expectativa do teu corretor seja atendida. Pensa assim, quando que a gente se frustra? Quando a gente tem uma expectativa que não se confirma. Há uma expectativa quanto à tua competência, quanto às tuas competências e habilidades na hora de redigir um texto. De criar, de construir, de montar um texto, de mostrar essa relação entre as partes e o todo. Beleza? Há uma expectativa do teu corretor. Bom, se tu não atender, tua nota vai ser baixa. Beleza. Então vamos ao que interessa. O que eu combinei com o Christian? O que eu combinei com o pessoal aí? Vai ser dado um tema, vai ser colocado ali, a gente até discutiu o tema aí, o Christian, que envolve, como estamos agora, no feriado de Páscoa, né? E a Páscoa é bastante significativa para nós, para mim também, especialmente. Mas o tema Páscoa, o tema religioso, assim, especificamente, embora a Páscoa não seja apenas dos cristãos, né? Mas é um tema que normalmente talvez não aparecesse no Enem com essa formatação. Então eu dei eu alterei um pouco a natureza do tema e vinculei ele com o que a gente está acontecendo, mas numa perspectiva mais antropológica, mais filosófica, mais pé no chão, mais mundana não no sentido pejorativo, mas mais humana do fenômeno da Páscoa, né? Então que esses valores da Páscoa, a Páscoa basicamente trata de vida e ressurreição, mais de morte e ressurreição, mais de morte e ressurreição do que de chocolate, beleza? Então assim, como estamos presenciando e vivendo essa pandemia que nos coloca forçosamente diante dessa questão entre vida e morte, de pessoas que a gente não conhece, mas daqui a pouco de nós mesmos e de entes queridos, quanto vale uma vida, né? Porque em última análise está fazendo o cálculo, né? Quantas vidas é aceitável que a gente perca em função da economia. Então tem um monte de coisa aí. E a Páscoa traz essa coisa da vida, né? Da vida e da morte, da vida que vence a morte. Então, tá? Pode abordar mais nesse sentido. Então vai ser feita uma redação. O que vai acontecer com essas redações? Eu vou ler todas, ok? Vou ler e vou corrigir, eu vou ler em voz alta, eu vou corrigir e vou gravar um áudio com a correção, né? Não chega a ser um podcast, mas eu vou mandar um áudio com feedback para cada aluno que fizer essa redação, tá? E dali nós vamos escolher, eu vou fazer o seguinte com o Christian, tá? Eu vou escolher as 3 melhores em função dos critérios do Enem. Não vou dar nota, tá? Eu vou corrigir, vou te mostrar os problemas que tem na redação, se houverem. Daqui a pouco vão estar todas perfeitas, eu apenas vou ler e vou dizer, que delícia. Beleza, se eu fizer só isso, nota 1000. Se eu achar algum errinho, se eu achar algum problema, eu vou apontando ali. Eu vou escolher as 3 melhores, segundo os critérios de avaliação do INEP. Eu não sei se o Christian quer que eu dê nota, mas em princípio, com
como eu não trabalhei com vocês cada um dos critérios, cada um dos pontos, né? Se eu der nota, daqui a pouco vocês vão se sentir, pô, é mesmo, só isso. Não sei, né? Aí o Christian vai me dizer se é para dar nota ou não. Mas eu vou corrigir, vou ler todas elas, vou escolher as 3 melhores. E aí, dentre as 3 melhores, eu devolvo para a escola, tá? E aí vai ter uma comissão de professores aí, de notáveis, que vai escolher dessas 3, primeiro, segundo, terceiro lugar, e aí eu sei que vai ter uma premiação, não sei se vai ser chocolate, o que vai ser. Se não for, peçam para que incluam chocolate. Chocolate é sempre bom, ao gordo falando, né? Então é isso que eu me comprometo com vocês. Se vocês curtiram, se vocês acham que serviu para alguma coisa, não vou ficar me estendendo muito, enchendo o saco de vocês. Se vocês curtiram, acharam que vale para alguma coisa, comentem com eles aí, ó, a gente gostou, que legal, Paraná, a gente quer, tá? Mas escrevam, caprichem, caneta preta, tá? Sem rasura, texto limpo, bonito, passado a limpo direitinho, tá bom? Me mandem e eu vou corrigir uma por uma, vou mandar um áudio, um feedback para cada um de vocês, tá? E quanto todos vocês me mandarem, mais cedo eu consigo começar a fazer essa produção aí e vou mandar um feedback individualizado para cada um de vocês, tá bom? Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe vocês, né? Que esse milagre da vitória sobre a morte, né? Possa de alguma forma tocar o coração de vocês, possa fazer de vocês pessoas melhores, pessoas mais completas, pessoas mais competentes, e uma das competências tem a ver com saber se relacionar com o outro, com saber enxergar o outro, né? Sair de dentro do casulo, entender que tem o outro e o outro é importante, o próximo, né? É importante. Sem essa perspectiva da Páscoa, o próximo é só o seguinte da fila, próximo, né? Para o próximo querer dizer mais do que isso, a gente precisa sempre, talvez diariamente, da Páscoa. Muito obrigado, beijo para vocês, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.